Olá, Ronaldo Nascimento do Cavalo Brasil, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com você e com o seu cavalo também. E para que a coisa possa melhorar para você e para o seu cavalo, é que eu estou com essa série de matérias aqui sobre as embocaduras e as ferramentas sem embocadura. E agora eu quero falar para vocês sobre o freio e o bridão na boca do cavalo e como isso atua na cabeça do cavalo também. Quando você tem uma ferramenta como um freio ou um bridão, você trabalha com o cavalo atuando em 4 pontos de pressão que ele tem dentro da boca dele. Então, quando você vai trabalhar com o cavalo, que você usa o bridão ou o freio, todo o trabalho que você está fazendo é dentro da boca do cavalo, seja na barra, seja no céu da boca, seja na língua dele, né? E na comissura, que é o canto da boca do cavalo aqui. Então, esse canto da boca do cavalo também sofre com a ferramenta. A ferramenta, quando está dentro da boca do cavalo, pelo grau de sensibilidade que você tem da língua, principalmente da barra e do céu da boca, isso interfere diretamente na reação do cavalo de acordo com a pressão que você coloca nessas áreas. Como são áreas muito sensíveis, muito fáceis de você desenvolver um trauma, uma dor ou um machucado, todo o trabalho de aprendizado de quem monta é tão importante como o aprendizado de quem introduz a ferramenta na boca do cavalo. Quando o cavalo vai ser treinado, que ele vai ser iniciado, que ele começa com uma ferramenta, com um 7 nós, por exemplo, que você coloca no cavalo, e ele atua no cavalo sem entrar na boca do cavalo, ele está dando um início a um trabalho de introdução da ferramenta que é feito posterior a alguns dias com esse treinamento. Você vai flexionar o cavalo, você vai ter um cavalo que já vai estar mais mole na sua mão, vai estar cedendo nuca, vai estar flexionando para um lado e para o outro. Alguns treinadores caminham um pouco mais até o cavalo já estar parando, está galopando. E nesse momento você começa a introduzir, geralmente, primeiramente o bridão e depois o freio. E essas ferramentas, tanto o bridão muda de um bridão para outro e o freio também vai mudando de um freio para outro de acordo com a sensibilidade do cavalo e de quem está treinando. Até o momento que o treinador acha que esse cavalo está no ponto e a ferramenta que vai usar é aquela ali. A partir desse momento você começa a praticar um esporte, a ter um lazer, fazer uma cavalgada, né, ter alguma função com esse cavalo, com o uso do freio na boca, se aproveitando dessa educação, desde que bem feita, você consegue ter uma vida saudável para o cavalo. Ponto. Nesse momento, começa uma outra história. A sua mão na ferramenta. Quando você está com a rédea e você aciona essa ferramenta, ela vai trabalhar na língua do cavalo, no céu da boca do cavalo, na comissura da boca do cavalo. Então, é uma ferramenta que sozinha ela não faz mal nenhum para o cavalo. Mas a partir do momento que você entra com a sua equitação, e a sua equitação quer dizer o quê? Você sabe guiar o cavalo, tem consciência de como ele responde aos seus comandos, você sabe como sentar, como usar as pernas, como usar as mãos, a posição do seu corpo. E por que eu falo isso? Que o conjunto dessas ações, do que o treinador fez até chegar a esse momento, em que você coloca a rédea e a ferramenta na boca do cavalo, na mão de uma pessoa que não é o domador, essa pessoa tem que ter essa educação e todos os códigos necessários que o treinador ensinou para o cavalo. Então, se você não está falando a mesma língua que o cavalo aprendeu, você vai ter um problema de interpretação. E aí, quando o cavalo não entende, é que o problema fica mais complicado. Se o cavalo não entende o que você está fazendo, não adianta você usar força nem tentar outras saídas, desde que você não saiba a técnica correta. Então, quando termina o trabalho do treinador e começa o uso do cavalo pela pessoa que vai estar fazendo a equitação, montando ele, algumas pessoas chamam de usuário, é um termo que eu não gosto muito, é fundamental que haja um casamento da sua mão, da sua educação, com a boca do cavalo, com a educação do cavalo. Literalmente isso. Na cabeça do cavalo, todo o tecido que recobre aqui é muito fino. Quando você está trabalhando com freio na boca, que você resolve voltar para o bridão, que é o que a gente basicamente vai estar falando sempre aqui, é entender agora o que é diferente dos 4 pontos de pressão que você tem dentro da boca, você também tem 4 pontos de pressão fora da cabeça do cavalo. A gente fala 4 pontos de pressão porque é basicamente onde você fixa
e coloca a ferramenta sem embocadura. Então, assim, não é basicamente um ponto certo, é onde aquela ferramenta vai fazer pressão. E essas áreas, essas zonas onde acontecem, são divididas em 4 partes no cavalo, né? Você tem a parte da fronte do cavalo, você imagina isso aqui com uma fina camada muscular, quase só tecido, muita parte de filamento nervoso aqui, uma rede nervosa aqui de sensação, de sensibilidade muito grande, coberta por uma pele muito fina, né? E como todo mundo sempre fala, a mosca quando posa no cavalo, ele tem aquela sensibilidade e tal. Essa sensibilidade daqui é muito fina também. Então, comparável com a boca, você tem aqui também, tem que ter muito cuidado para você não ferir o cavalo nem machucar. E um ferimento no cavalo, um machucado feito aqui, vai causar no cérebro do cavalo o mesmo nível de tensão que tem quando tem na boca, porque o cavalo não vai ficar preocupado se a dor vem daqui ou dali. Se ele está sentindo dor, ele vai reagir. Então, quando você for tratar o lado de fora da cabeça do cavalo e a boca do lado de dentro, o cuidado é o mesmo. Não existe uma lenda de que a ferramenta sem embocadura não machuca o cavalo. Nenhuma ferramenta machuca o cavalo. Quem machuca o cavalo é a mão que opera. Então, seja fora da boca ou dentro da boca, é possível machucar um cavalo, até com movimentos leves, se você estiver fazendo a coisa da forma errada. A partir do momento que você decide sair das ferramentas que estão dentro da boca do cavalo para usar o cabresto na cabeça do cavalo, você tem que ter em mente o seguinte: quando a gente está falando de voltar, não estamos falando de dom, mas estamos falando de você voltar a usar e fazer um trabalho com as ferramentas de corda sem embocadura no cavalo, para tirar tensão, para tirar trauma na boca, para reeducar o cavalo, para educar a mão de quem está usando, do cavaleiro ou da amazona. Então, quando você faz essa viagem ao contrário aqui, você precisa ter uma série de técnicas para você poder conseguir que o cavalo mantenha o seu padrão atual do que ele faz bem e quebre o padrão atual do que ele faz mal. Ou seja, vou trazer para o lado de fora da cabeça uma ferramenta para reproduzir tudo que o cavalo faz bem e reduzir, suprimir o que a ferramenta na boca está causando, ou o fato dele estar com a ferramenta na boca não deixa estar melhorando. O que eu quero dizer, às vezes você não está machucando a boca do cavalo, às vezes ele está com a embocadura errada, às vezes ele está com o material errado na boca e ele está incomodado, ele está com até a forma de você colocar a embocadura. Se você colocá-la muito para baixo, ele pode estar pegando, encostando na barra da boca do cavalo e você, apesar de não estar operando ela com alguma agressividade ou com a mão mais pesada, ela, pela própria natureza do movimento do cavalo, da forma como ela é fixada e contato com a língua e o céu da boca ali, ela pode estar trabalhando involuntariamente pela movimentação do cavalo ou por alguma natureza que você não sabe que esteja acontecendo na saúde da boca do cavalo, você talvez só vá perceber quando troca essa ferramenta e coloca do lado de fora. Então, todo o trabalho no cavalo, seja de qualquer técnica que você vai colocar, ele deve ser precedido de uma análise do cavalo, física, mental, psicológica, toda que você puder, você, um treinador mais velho ou um veterinário, para detectar alguma questão ligada a esse comportamento que não está desejado por você ali, que não é desejado por ninguém, que seja o risco de cair, o cavalo disparar, ou do cavalo empinar e ele cair para trás, né? Isso tudo tem que ser analisado antes de qualquer intervenção que você vai fazer. Então, quando você decide passar para a cabeça do cavalo, do lado de fora, o controle que você está tendo na parte de dentro, essas precauções devem ser tomadas. E o passo inicial, sendo dado da forma correta, que é a análise do cavalo, você vai estudar a ferramenta que você está usando, você vai estudar a forma como você está fazendo, que esporte você pratica, que cavalo você tem, que raça que ele é, que função ele está realizando. Se você está numa função que o cavalo não está realizando bem por algum motivo ligado à questão da ferramenta, imediatamente você percebe isso ao trocar de ferramenta na boca ou passar para o lado de fora. O que não quer dizer que vai resolver o problema. Isso é uma forma de você analisar o comportamento e a partir da leitura que você faz da troca de ferramenta, você pode entender o que está acontecendo com o cavalo e você, sabendo do que está acontecendo, propor um tratamento ali. Se a sua questão é: meu cavalo faz tudo certo, meu cavalo não tem problema na boca, o meu cavalo está ok, ele não é um cavalo que está assustado, que está brigando, não anda quando eu monto,
nenhum comportamento dele está te incomodando, é aquele cavalo que está na sua mão tranquilo, mas você tem essa coisa de estar machucando a boca dele na sua mente, você é preocupado, gostaria que ele não precisasse botar o ferro na boca e tal. Nessa hora que você vai tomar determinada atitude para isso. E aí mesmo que você, com esse cavalo na mão, dessa forma, passe para o lado de fora achando que ele tem todo o controle do mundo, pode não ser assim. Alguns cavalos estão prontos para reproduzir todos, desde que ele tenha sido muito bem feito, que ele entenda a linguagem da equitação que foi passado pelo domador para ele, é possível, numa pequena parcela dos cavalos, que você coloque ali e ele obedeça todos os seus comandos ali. Mas com relação a isso, tem sempre que deixar um detalhe bem claro. O cabresto não é o freio na boca. Nem o cabresto nem o freio vão parar o cavalo numa situação extrema. Nenhum nem outro. Nem o freio, nem o cabresto param o cavalo. O que para o cavalo é um sistema de frenagem. Você imagina o carro, que você tem todo um sistema ligado para que quando você pise no freio, o carro pare. Você está confiando e comparando o freio, o pedal do freio do carro com o freio na boca do cavalo, que você puxa, ele para. Agora imagina se no carro tem alguma outra peça do sistema que falhou, você vai pisar no freio, ele pode afundar direto, não dá freio, você vai baixo com a cara no muro, ou você pode pisar o freio e ficar duro, e alguma coisa está estragada no sistema ali que não permite que ele funcione. O sistema de frenagem do cavalo não é só o ferro na boca, não é só a ferramenta em volta do focinho. É a cabeça do cavalo, que é toda a coordenação, toda a informação que você fala, que você passa para ele enquanto você está operando o sistema de frenagem do cavalo, ou seja, enquanto você está guiando o cavalo e está passando informação para ele, com a sua mão, com o seu corpo, com o seu assento, com as suas pernas e com a sua voz, juntando tudo isso com o aprendizado que ele teve, um desses sinais disparados já começa a desenvolver na cabeça do cavalo a necessidade de parar. Quando o sistema funciona todo ajeitadinho na cabeça do cavalo, é possível você parar o cavalo, às vezes, sem puxar a rédea para que ele seja acionado. Então, quando você imaginar que o freio para o cavalo, imagina as cenas que você vê na internet de forma direta, aonde o cavalo está disparado, o cara está com todo o uniforme de quem pratica a equitação, seja clássico, e o cavalo está disparando, supõe-se que aquela pessoa que está em cima é super preparada para isso. Na verdade, o cavalo, se entrar num sistema desse de fuga, que é a natureza dele para se proteger, se ele se assustar com alguma coisa e ele sair fora do normal dele, talvez você não consiga parar sem alguma técnica extra do que só puxar a rédea. Dependendo da ferramenta, puxar não vai, às vezes, para um lado, para o outro. Então você tem que desenvolver também conhecimento para esse freio de emergência no cavalo, mas entender que o sistema tem que estar implantado na cabeça dele para que a ferramenta funcione. Se o cavalo é mal educado, e não é um termo pejorativo, ele não foi educado corretamente, não sabe parar, não sabe virar para um lado e para o outro, você não vai estar falando a mesma língua dele se você teve uma equitação também, porque é um padrão só. Não existe a equitação baiana, cuiabana ou japonesa, tá? Existem estilos diferentes, você vê a equitação do cavalo, mas independente da raça do cavalo, a cabeça do cavalo é igual para toda a raça. Alguma raça, fala o cão border collie, é mais inteligente que os outros, é um cachorro do mesmo jeito. Tá? Então você pode ser que você acredite que haja uma raça de cavalo mais inteligente, uma mais forte, não importa. Importa que, de um modo geral, o cavalo pensa de um modo geral, a forma de pensar do cavalo é comum a todas as raças. Quando você vai trabalhar o aprendizado, você não faz um aprendizado de rédeas para o cavalo da raça tal. Você faz o aprendizado e a doma do cavalo para que ele seja montado. Todo e qualquer trabalho depois da doma e início de equitação é feito para que o cavalo seja montado e corresponda à parada, virar para a esquerda, virar para a direita, ceder o pescoço, recuar. Então, quando o cavalo está preparado para fazer todas essas operações, e se você quer implantar uma técnica de equitação para um determinado esporte, para uma determinada prática esportiva ou para uma determinada função, essa base está feita. É como você pegar o seu carro e tunar. Agora, vou preparar meu carro para a estrada, vou preparar meu carro para a estrada de chão, vou preparar o meu carro para a pista de corrida.
O carro tem 4 rodas, sistema de frenagem, você aprendeu a pilotar, sabe passar marcha, conhece as regras, sabe como virar para um lado, virar para o outro e dar ré. Então, esse é o diferencial do que você pode estar analisando para chegar no resultado que você quer. E é preciso também que você entenda que um cavalo não é igual ao outro. E aí entra a questão psicológica e comportamental de cada cavalo. Existem cavalos que são muito mais sensíveis ao auditivo, já que a visão deles também é um sistema diferenciado do nosso. A questão da visão pode ser mais forte ou mais fraca. Tem cavalo que é um pouco mais surdo, um cavalo que escuta bem. Tudo isso pode acontecer. Mas o cavalo continua sendo o mesmo cavalo. Em questão de ânimo, de maneira de se comportar, vai vir todo um reflexo de como esse cavalo nasceu, foi criado, foi domado, se ele passou por algum trauma de violência, se algum trauma de abandono, se algum trauma de fome. Então, tudo isso vai interferir na forma do cavalo reagir. Obviamente que não pode esquecer de um cavalo inteiro perto de uma égua no cio ou perto de outro garanhão. Então, por toda a educação que você dá no cavalo, por todo o cuidado que você vai ter e por toda a atenção que você vai cuidar desses aspectos, você tem que lembrar que o cavalo é um ser que veio da natureza, o seu instinto é de um animal selvagem, mesmo que domesticado, isso não se perde. Então ele vai fugir a um som muito alto, a possibilidade de um animal se aproximar, algum cheiro de um outro animal. Todas essas reações que ele pode ter ligadas ao instinto natural dele tendem a ser incontroláveis. O primeiro instinto do cavalo é fugir. Se ele não puder fugir, ele vai atacar. Então, são as duas situações em que você deve lembrar que tudo que você aprendeu e que ele aprendeu, nesse momento podem falhar. E aí você também tem que estar preparado para isso, se você está falando num nível de convivência com um cavalo mais profundo, de estar todo dia no cavalo, estar todo dia montando, passando por situações, cavalos que fazem cavalgada na rua, cavalos que estão no meio de outros cavalos, estão na pista, estão dentro de áreas. Então, esse tipo de preparo também é importante que você tenha e saiba como reagir no caso de um cavalo empinar, um cavalo estar coiceando o outro, de um cavalo querer fugir, um cavalo disparar. Então, essas funções são importantes. E eu queria falar para vocês também sobre as ferramentas de corda, já que é por onde a gente vai estar caminhando. Eu vou estar saindo dessa situação, certo? Vou estar saindo dessa situação em que a gente vai estar tirando isso e entrando com isso. Então, cabresto é a primeira ferramenta usada pela maioria dos treinadores, e vou mostrar aqui a forma correta de colocar, que muitos treinadores ainda não sabem fazer da forma correta. Não sabem como usar e por que usar, tá? Vou colocar aqui no cavalo, para que a gente veja a forma de colocar. Estou passando atrás da nuca do cavalo. Venho aqui, passo por baixo, volto e dou um nó puxando para cima, tá? Aproveitar para já ensinar o nó correto, tá? Então a gente vai colocar aqui isso aqui agora na posição correta, ok? Eu tenho a cabeça do cavalo nessa posição, aonde eu preciso respeitar as estruturas que tem aqui, como eu falei, de sensibilidade, né? Sistema nervoso, o sistema de circulação do sangue. Aqui tem a questão esponjosa de material que recobre o focinho. Tem esse osso que é muito fino. Então, essa parte daqui para cá é uma parte muito sensível do cavalo. E não é por nada que tem a mesma relação de sensibilidade aqui. Então, toda essa parte do cavalo aqui, tanto internamente quanto externamente, é muito sensível. Então, a gente procura não trabalhar agressivamente aqui, nem de forma nenhuma. Quando a gente está colocando um cabresto no cavalo, as pessoas gostam, eu quero aquele cabresto que tem 2 nozinhos aqui e tal. É uma coisa que eu vou estar falando aqui também, tá? Então, como é que eu acho que deve ser colocado o cabresto, por tudo que eu tenho visto, feito e usado no cavalo? Eu gosto que o cabresto esteja aqui embaixo e não tenha, nesse caso aqui é um cabresto grande, porque esse cavalo, se ele está vivo, ele tem músculo aqui, tem a mandíbula e tudo. Então, quando o cavalo, você bota no cavalo, essa parte de baixo, ela não pode ter mais de 2 dedos aqui não, tá? De preferência não ser aquele cabresto com um grande espaço aqui embaixo. Você deixar ele mais curto aqui. Esse nó da garganta aqui, você vai colar ele aqui embaixo, na traqueia do cavalo. Ele vai vir para o fundo.
para que você possa estar saindo com essa ferramenta por trás da mandíbula, aqui, ó, e vindo para baixo da orelha. Ele vai vir debaixo da mandíbula e vem para cá. Porque se o cavalo quiser puxar, ele não consegue tirar daqui. Quando o cavalo faz a pressão aqui, se esse cabresto está atravessando aqui, e ele for largo aqui, e estiver descendo por aqui, quando eu puxar, o cavalo puxar, aquele estacar puxar, ele pode sair aqui. E quando ele sair aqui, ele vai arrastar aqui. Se você procurar na internet cavalos que conseguiram puxar a cabeça do cabresto, cortou o couro aqui e veio tirando o couro da cabeça do cavalo e ficar em carne viva aqui. E o cavalo não para até sair. Ele não quer saber, ele quer sobreviver. Então, são acidentes muito graves. E o fato de você ter um cabresto muito largo também no cavalo pode causar alguns acidentes em termos de você causar o esfregaço aqui, causar uma queimadura ou cortar o cavalo, né? A posição correta do cabresto, ela não deve ser colocada de uma forma que ela pegue o olho do cavalo. Então eu gosto de fazer esse nó mais baixo para que ele acompanhe aqui. Quando você faz esse nó muito alto, a corda sai daqui e pode pegar o cavalo. Então o ideal é que você tenha a medida correta para colocar os nós aqui. Se você for trabalhar com o nó nessa posição, aí é onde eu quero chegar. Quando você trabalha com 2 nozinhos aqui, e você vai trabalhar com cabresto, esse aqui é um cabresto normal, quando você vai fazer para a doma, esse cabresto ele vai derivar aqui para frente. Ó. Deixa eu soltar aqui. Esse cabresto, quando ele vem para a doma, ele vai pegar nessa região aqui. Então, quando ele vai trabalhar nessa região mais mole aqui, a gente começa justamente a ter a questão da respiração aqui. Então, se você desce muito o cabresto e começa a apertar essa região, você começa a atrapalhar nas estruturas que ele tem de respiração. E se aqueles 2 nozinhos que tem aqui caírem justamente aqui, você está diminuindo a capacidade respiratória do cavalo, que é muito importante para ele. E um detalhe mais importante ainda que pouca gente sabe, quando você atrapalha a respiração do cavalo aqui, atrapalhou, o cavalo não respira pela boca. É impossível um cavalo respirar pela boca. O cavalo não vomita devido à musculatura que ele tem em toda a traqueia e o pescoço dele que é longo. Então, sim, é um animal diferenciado. Se você for ter um cabresto que tem mais 2 nozinhos, que esse nozinho não fique curtinho aqui, que ele possa atuar em outra região para que ele cobre sensibilidade do cavalo. Tá? Então, esses são cuidados que você tem que ter quando você está colocando um cabresto. E eu estou usando o 7 nós porque ele é o mais usado, ele é usado para quase tudo no cavalo, né? Tem gente que nunca usa outro, sai dele, vai para a rédea, para o freio, para o bedão e não usa outro mais. Então, dependendo do treinador, ele vai passar até por 2 ou 3 ferramentas que eu vou mostrar aqui, porque é como você fazer qualquer outro trabalho. Você tem uma espátula para a parede, depois tem um rolo, tem uma lixa, você vai transformando aquilo para chegar no resultado que você quer. Quando você está fazendo refinamento de um cavalo e dando polimento na sua doma, é natural que você suba os degraus de dificuldade, a escala de como você vai trabalhar com cada ferramenta, para que ele aprenda mais habilidades mais finamente, para que ele tenha mais habilidade exata para aquele detalhe que você quer. Então você consegue isso refinando ele com ferramentas diferentes e elas atuam de forma diferente, apesar de serem todas em volta da cabeça do cavalo. Então o cabresto normal você vai evitar estar além dessa parte, que é o cabresto que você vai estar amarrando, lavando. Você não vai prender um cavalo com o cabresto nessa posição. Essa posição você vai usar para domar o cavalo, para guiar o cavalo, para ensinar ele. Quando você vai usar o cavalo, você tem uma região segura daqui e de 4 dedos da narina aqui. Essa região você pode trabalhar com a sensibilidade do cavalo. Quando você sobe o cabresto aqui para cima, você tem uma dificuldade de alavanca muito grande no cavalo, você faz uma força muito grande e principalmente como você pega mais na região mais robusta do focinho, menos sensível, quanto menos sensibilidade ele tiver, mais resistência ele vai fazer para você. Então, quando você vai trabalhar o cavalo para a doma, você trabalha na região de sensibilidade, seja com qualquer ferramenta.
quando você vai lidar com o cavalo no dia a dia, você vai trabalhar numa região onde você tem mais o controle da força, onde você pode deixar o cavalo em mais segurança. Amarrado, nunca sozinho, amarrado, mas nunca sozinho. Né? Você não amarra cavalo e deixa sozinho, o ideal seria não fazer isso. Então, dessa forma, você usa o cabresto 7 nós para já dar essa referência para todos os outros. Tá? Lembrando que a nuca do cavalo sofre pressão, assim como a fronte, a barbela e o gogó. Aqui onde a gente encontra o queixo com o pescoço aqui embaixo. Esses são os pontos de pressão na cabeça do cavalo. A colocação do cabresto errada, como está aqui agora, por exemplo, além de provocar a saída do cabresto, o maior músculo da cabeça do cavalo está nessa região aqui. Então, essa região aqui, existe um grande músculo da mandíbula, o maxilar, que vai fazer com que a articulação do queixo, da mastigação, da salivação do cavalo, vai trabalhar com a possibilidade de você ter, além de um jogo para um lado e para o outro aqui, que tem naturalmente na cabeça do cavalo, que ele possa estar mexendo aqui. Quando você bota o cabresto de forma errada e fixou o cabresto lá e ele está assim, você está rodando na guia, por exemplo, esse cabresto está aqui em cima desse músculo, sendo forçado. Quando você posta na guia, o cavalo encosta no cabresto, né? Você vem trazendo ele para dentro do círculo, você está querendo que ele entorte o corpo e que venha fazer o círculo para você, que é uma coisa que ele não faz naturalmente, por vontade própria na natureza. Então você imagina um nó com a corda fazendo força, passando nisso aqui, vai criando até um edema interno, vai fazendo um trabalho de pressão na musculatura, e o corpo, você sabe, quando você fica fazendo esfregão no corpo, ou dá uma bolha, ou dá um inchaço. Então isso aqui vai acontecer aqui também. E é um cavalo que vai tender a fugir do cabresto, a fugir da guia, a não querer fazer o círculo de forma correta, no caso do círculo, mas outras regiões também. Muito comum você encontrar, quando eu falo do cabresto largo, você encontrar um treinador com um cabresto muito largo rodando o cavalo na guia. E o que acontece? O cabresto gira. Quando esse cabresto gira, esse nozinho aqui faz a mesma coisa que faz lá. Ele fica caminhando aqui, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Né? E isso vai incomodando o cavalo. Até para se defender, o cavalo começa a fugir disso aqui. Quando você inclina isso aqui e começa a pegar muito no cavalo, você está com o cavalo nessa posição, ele começa a fazer isso aqui. Ó. Ele começa a inclinar a cabeça para compensar a corda que está puxando para lá. Então, se você não fizer um cabresto do tamanho certo, da forma correta, e no lugar certo, o que vai acontecer é o cavalo pode virar a cabeça e jogar todo o peso que você estava fazendo ele rodar e jogar o peso dele todinho para cima da paleta, ele querer sair para fora, querer sair fora do círculo, querer pesar na sua mão, e isso aí não vai te ajudar em nada em termos de velocidade de treinamento, nem de aprendizado do cavalo. Sem contar que pode deixar o cavalo sem condição de aprendizado nenhuma, que o cavalo é nervoso, com a cabeça assoberbada por algum incômodo fora do normal, porque não que a doma seja um incômodo normal, mas a doma em si já é um incômodo, né? Podemos comparar isso com qualquer aprendizado. Você demora a aquecer numa aula, você não gosta de determinada matéria. Então, assim, a gente não pode ser ingênuo de achar que o cavalo está ali na doma e no treino, amando aquilo ali que está fazendo. Então, a nossa função é diminuir ao máximo as pressões, diminuir ao máximo todas as tribulações que o cavalo pode passar. Ok? Dito isso, vamos falar agora especificamente de outras ferramentas que entram após essa ferramenta aqui. Então, após o 7 nós, você pode entrar com o side pull. O side pull, como diz o seu mimi, significa puxa dos lados. É uma ferramenta que você tem puxar dos lados, side pull, tá? Nesse caso aqui é um modelo de side pull onde eu tenho argola para uma guia móvel, para eu rodar o cavalo na guia, e essa guia, ela não ficar girando assim, ó. Quem gira é a argola. Então, quando eu botar um material desse no cavalo, quando eu pedir para ele inverter o círculo dentro do redondel ou na guia, ele vai, essa argola vai estar acompanhando o cavalo. Então, ele não girando, não força o cavalo, não causa esfregaço. E o mais importante, que essa ferramenta tem que estar ajustada à cabeça do cavalo,
para que ela não fique fora do lugar ou não fique larga demais. Portanto, se você coloca ela no cavalo, a sua região de usar é aqui. Ela está com a folga de 1,5 dedo para 1. Lembra que eu falei que esse cavalo aqui é um cavalo que não tem carne, né? Então, ele não tem volume que a gente precisa aqui para a ferramenta. Mas você não pode deixar ela grande aqui para que ela não seja forçada a girar, mas olha a capacidade dela girar. Não está atrapalhando o cavalo e está sendo puxado aqui do lado. Aqui na guia e aqui a puxada lateral. Lembrando o que eu falei, o nozinho não pode estar aqui dentro. Ele está numa região aqui que ele não está pegando nenhum tecido esponjoso, não está fechando a respiração do cavalo, nem estrangulando a circulação dele. Então o side pull vai trabalhar nessa mesma região, que você tem 4 dedos da narina, 4 dedos da região do olho aqui, né, do globo ocular, que ele vai ficar mais embaixo aqui agora, porque tem uma questão de carne que vai aqui. Então você tira 4 dedos aqui, 4 dedos aqui da narina, do buraco da narina, e você vai chegar nessa região aqui. Esse lugar aqui pode ser usado qualquer um. Vai ter cavalo que já vai aceitar ser domado aqui em cima, nunca lá em cima, onde ele não sofre pressão nenhuma. E vai ter cavalo que vai precisar ser colocado aqui no limite e ser trabalhado para que funcione dessa forma. Lembrando que o side pull não é para ser trabalhado com o cavalo que está sendo escovado, ele não deve ser amarrado com essa ferramenta, ele não deve ser nem puxado por longas distâncias com isso. Você pode até andar montado nele e voltar para a baia, para o lugar onde você vai. Ele pode ser usado para onde você vai caminhar com o cavalo para poder terminar um treino, fazer a higiene do cavalo, alguma coisa nesse sentido. Então, essa ferramenta, teoricamente, entra após o 7 nós. Para alguns treinadores, ela vem primeiro e o 7 nós fica só realmente para você amarrar, dar banho no cavalo, tratar de dente e coisa do gênero. Uma evolução do cavalo que já está montado, já está aceitando o side pull, está flexionado, um cavalo que já entende você montado em cima dele, você pode estar usando o Indian Hackamore. Essa é uma ferramenta muito controversa, é uma ferramenta que muita gente é contra, né? E tem gente que fala que é contra isso aqui e usa freio na boca do cavalo, né? Então, na verdade, quem fala que é contra isso aqui deveria falar que é contra qualquer ferramenta que é mal utilizada. Essa ferramenta, assim como qualquer outra, ela usada da forma errada, ela pode machucar, até se você usar para bater no cavalo, que a gente já viu gente fazendo isso aí na internet e outras posições. Pega a cabeçada, pega o chicote e bate no animal que não está entendendo nada do que está acontecendo ali. Então essa ferramenta consiste num side pull que tem a parte de baixo que trabalha de forma dinâmica. Então essa parte de baixo, ela fecha e abre. Ela fecha e abre. Isso aqui, se você não souber controlar a sua mão, vai acontecer do cavalo, nessa parte de baixo aqui, sofrer uma pressão muito grande de enforcamento. Você vai enforcar o cavalo na questão do focinho dele, e aí você vai estar cortando circulação sanguínea, respiração dele, porque você vai apertando isso, ela não tem limite para fechar. Quem dá o limite é a estrutura da cabeça do cavalo. E aí você está machucando muito o cavalo. Então, essa ferramenta é aquele degrau que eu falei que você usa para você dar uma refinada na sua doma, no ensinamento do cavalo. O cavalo, às vezes, não está entendendo a forma como você está falando. Como eu falei, todos os cavalos são diferentes uns dos outros, né? Você tem um ser ali que ele tem uma coisa comum entre todos, mas todo indivíduo tem a sua particularidade de gênio, de ânimo, de vontade. Tem cavalos que são mais quentes, cavalos que são mais frios, né? Então, isso aqui você vai usar para que você possa estar cobrando do cavalo uma lateralidade, uma resposta mais afinada do que você quer, mais rápida do que você quer e não mais forte, né? Tanto para você recuar quanto para o cavalo ceder nuca, ceder pescoço e você poder estar engajando o cavalo. Então, isso aqui, num momento que você acha que o side pull não está realizando isso para você, você vai usar essa ferramenta da mesma forma. Você vai prender a cabeçada aqui e a rédea aqui. A cabeçada você vai fixá-la no cavalo e ela estando nessa posição, as rédeas vão fazer esse trabalho
de abrir e fechar, aqui e aqui. Então, essa é a ferramenta que você pode usar para treinar um cavalo, depois dele estar pronto, para você aquecer um cavalo. Todas essas ferramentas você pode trabalhar para isso, desde que o cavalo já tenha sido trazido para essa região onde ele obedece os comandos com a ferramenta, ao invés de quando é o início da doma, que ele obedece os comandos para que ele faça a flexão corporal, que ele entenda a sua intenção. Depois que o cavalo passou pela ferramenta e refinou ou até estragou o seu entendimento, o seu aprendizado com o ferro na boca, essas ferramentas podem entrar para que você possa fazer esse refinamento com o uso delas, reproduzindo o que o cavalo aprendeu com o ferro na boca. Então você vai fazer um trabalho de reeducação aí para que você possa usar isso aí. E por último, que é a ferramenta mais cobiçada por alguém, a ferramenta que é mais admirada por alguns, que é o hackamore. Esse aqui é um bozal de couro, né? Ele é feito com um material sintético, forrado a couro, forrado à mão. Tem a sua forma de flexibilizar. Você pode trabalhar com ele de forma a colocar para o cavalo que você quer. Você pode moldá-lo e adaptá-lo para o tamanho do cavalo, fazendo uma regulagem com a rédea nessa ponta. Essa ferramenta vai entrar dessa forma no cavalo. Pode ser usada por cima do freio. Você entra com freio, bota a cabeçada, está com o freio colocado aqui, está com a ferramenta. Você está com a ferramenta aqui dentro da boca do cavalo. Bota a rédea dele, trabalha aqui, bota a rédea do outro ali. E você pode ser usado dessa forma. A forma de usar é que é o segredo, né? Você não vai querer confundir mais a cabeça do cavalo. Então a posição dela é essa aqui. Você vai adequar ela ao formato da cabeça do cavalo, para que você tenha o mínimo de espaço preservado aqui, mas que não fique colado. Você ajustou ela, posicionou no lugar que ela tem que trabalhar. Nessa região, que é 4 dedos aqui, 4 dedos do olho. Acha o ponto que ele responde mais aqui. Faz a regulagem para que essa parte de baixo funcione aqui na barbela. Ela vai encostar, cobrando o seu cavalo uma flexão. Quando você libera, é o mesmo alívio do trabalho com as outras ferramentas. E você vai trabalhar com essa ferramenta lateralmente, flexionando para baixo e para cima, reeducando o seu cavalo ou domando o seu cavalo. Ela é usada também. Então, o uso conjunto dessas ferramentas pode ser numa escala gradual, de degrau, em que você começa com uma e vai polindo para outras, ou você pode simplesmente trabalhar somente com uma delas e seguir ao longo do tempo todo que você quiser e até montar com isso. É possível, já foi feito, algumas pessoas praticam isso. Tem pessoas que nunca colocaram ferro na boca do cavalo, tem pessoas que hoje em dia não usam nem corda em volta do cavalo. É somente a sela e o cavalo vai pela direção do seu corpo, toda a equitação que você já desenvolveu com ele. Então, esse trabalho vai diferenciar de regiões do mundo, técnicas, tipo de cultura. Esse trabalho com o bozal, ele é um trabalho que ele vai estar reproduzindo muito o trabalho do cowboy americano. É uma ferramenta usada na Califórnia e no Texas há mais de 600 anos. Sendo que a educação do cavalo tem mais de 6.000 anos, né? 5.000 anos antes de Cristo já se fazia a domesticação do cavalo, mas como não havia todo esse entendimento, essa noção sobre o cavalo, quem tinha mais sensibilidade trabalhava de um jeito, quem tinha menos trabalhava de outro. O próprio side pull que a gente tem aqui, ele surgiu do primeiro momento que se começou a controlar o cavalo, que era amarrado uma tira de couro cru em volta do focinho do cavalo. E esses cavalos geralmente eram cavalos muito grandes, eram os cavalos de raça europeia, que puxavam bigas, que eram aquelas charretes que os caras usam em filme de gladiador, né? E eram cavalos muito grandes. E aquilo tinha que ser feito uma força muito grande, eram usadas tiras de couro. Se alguma peça dessa foi fabricada nessa época diferente disso, não foi achada porque não, em 7.000 anos, ou 6.000, 8.000 anos, não se preservaria, né?
E as primeiras peças que tinham ferro, que foram usadas como freio ou coisa dessa, vieram muitos mil anos depois. Então, a primeira coisa que se usou foi isso aqui. Então, essa filosofia, ela permanece até hoje, de comunicação com o cavalo. O que houve foi um refinamento do uso da ferramenta, da forma de lidar com o cavalo, e conforme a cultura vem passando de geração para geração, a doma vem melhorando. A doma tradicional, que se chama no Brasil, que é a doma bruta, essa coisa ela vem diminuindo de adeptos, ela vem sendo muito menos praticada, e o horsemanship tomou conta aí, a doma racional, a doma índia. Então, esse trabalho, tanto de doma quanto você colocar o cabresto na cabeça do cavalo, é todo baseado em técnica, técnica que vem evoluindo há muito tempo. Não tem como você pegar um cavalo, colocar uma ferramenta qualquer e sair e achar que ele vai te obedecer e vai parar. O cavalo não é assim. Você vai ter que se comunicar com ele, entrar com a língua nova, você tem que traduzir. O cavalo fala português, você está entrando com o hackamore ali, está falando inglês. Aí ele tem que saber que preto é black, que red é vermelho, então você tem que fazer essa junção e essa ponte aí. Então isso é o que eu queria falar hoje para vocês, espero que vocês tenham curtido aí. Até uma próxima, um abraço do Cavalo Brasil.